Olá, ótima tarde de 20 de maio, dia do pedagogo. Tem aquela frase clássica que diz: é a profissão que forma todas as outras profissões. Nossos professores, inclusive, ganharam o direito à vacinação e a partir de amanhã começam a ser imunizados aqui no DF. Então, aquele abraço de gratidão aos professores. Todo mundo tem pelo menos um mestre inesquecível. Eu tenho vários. Beijos, professores. Olha, o preço da gasolina passa de R$6 o litro em alguns postos do DF. Como é que você está lidando com essa alta? A seca começa a dar as caras, tornando as madrugadas mais frias. O dia de rachar os lábios e ressecar o nariz e a garganta. Então é tempo de reforçar a hidratação, combinado? 3 homens foram presos numa operação da Polícia Civil que investiga furtos e receptação de carros antigos. E um deles é investigado por envolvimento em homicídio. A segunda reportagem sobre o naufrágio do barco Imagination no Lago Paranoá há 10 anos fala sobre a responsabilização dos culpados pela tragédia. Eu sou Neila Medeiros, esse aqui é o seu Jornal de Todo Dia, então chama seu povo porque já estamos no ar e o jornal tá quente, viu? Você acompanha ao vivo no SBT News o segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia. Já teve bate-boca na sessão de hoje. Pazuello jogou a responsabilidade da crise de oxigênio no Amazonas no colo do governo daquele estado e da empresa fornecedora do produto. A gente vai ver um trechinho do que está rolando. Nessa comunicação oficial da Câmara dos Deputados, encaminhada pelo senhor, encaminhada pelo seu secretário executivo, Elcio Franco, que estará nessa CPI, diz aqui que quanto ao quesito 4, esse ministério soube que faltaria oxigênio na sede de saúde do estado do Amazonas. Esclareço que na noite de 7 de janeiro, esse ministério tomou ciência de problemas relacionados ao abastecimento de oxigênio na rede de saúde do Amazonas. Tratou-se de uma conversa informal entre o secretário de saúde do Amazonas e o ministro da Saúde. Eu já falei aqui... Essa é a resposta oficial. Eu já avisei, olha só, isso é o papel escrevendo. Agora eu estou falando pessoalmente aqui sobre esse assunto. O telefonema do secretário de saúde para mim, no dia 7, à noite, foi exclusivamente para apoio logístico de transporte de tubos de oxigênio que ia para o interior do Amazonas, saindo de Belém para Manaus. Mas aqui é um documento oficial de resposta à Câmara dos Deputados. Foi a primeira vez que nós tratamos de oxigênio. Não quer dizer aí que se havia... Não quer dizer que aí se havia a compreensão do colapso de oxigênio. Pois é, mas ontem aqui respondendo ao senador Renan, o senhor disse que não tinha tratado de oxigênio. Não, senhor, como não? Se eu chamei 2 transportes de oxigênio. Não concluí, presidente. Não, já foi transportado no dia 8, no dia 10. Tem 20 inscritos. Não, 20. Senador Fernando, calma. A gente está aqui para esclarecer as omissões do vosso governo. Para não haver dúvida. Para não haver dúvida. No dia 7 à noite... Eu imediatamente liguei para o MD. Não, só para lhe dizer que o senhor está contradizendo o que respondeu ontem ao senador Renan. Está aqui um documento eu volto a dizer para o senhor, isso é uma ação, não é a posição. Só para retomar a pergunta feita aqui ao senador Eduardo Braga, ainda sobre isso. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Pois não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião. Olha, o que mais tem pego na CPI são as contradições. É isso que tá pegando fogo aí todos os dias de depoimento. Ontem, o Eduardo Pazuello negou a interferência do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise sanitária. A reportagem é de Suane Guerreiro, a gente vai entender melhor esse assunto. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou à CPI acompanhado de assessores e do senador Flávio Bolsonaro. Antes de responder às perguntas dos parlamentares, ele destacou as ações da pasta no combate à pandemia e ressaltou que todas as decisões do ministério foram tomadas em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde. A União disponibiliza recursos para que estados e municípios executem as ações de saúde. Apesar de ter o direito de permanecer em silêncio, graças a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Pazuello respondeu aos senadores, muitas vezes de forma atravessada e com impaciência, e pediu perguntas elaboradas. Me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. A fala foi repreendida pelo presidente da comissão. Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Tá? Quem decide isso aqui são os senadores.
Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. Pazuello disse que se encontrava há pouco com o presidente e negou qualquer assessoramento paralelo a Jair Bolsonaro, mas confirmou reunião com profissionais de saúde de fora do governo, intermediada pelo empresário Carlos Wizard, citado por integrantes da CPI como um dos defensores do tratamento precoce. Nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde como interino em maio do ano passado. Foi efetivado em setembro e deixou a pasta em março deste ano, em meio às críticas sobre sua atuação na crise de Manaus. O colapso enfrentado pelo Amazonas levou à abertura de um inquérito no STF. O ex-ministro disse que não foi alertado sobre a crise e afirmou que o estoque de oxigênio em Manaus ficou negativo apenas durante 3 dias, o que provocou reação dos parlamentares. Pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Mas não é possível. Foram mais de 7 horas de depoimento sobre o uso da hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica no tratamento da Covid. Pazuello alegou que partiram da pasta e não do presidente as recomendações sobre o uso do medicamento. Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Apesar da negativa, em outubro do ano passado, o presidente disse que pediu para Pazuello cancelar um contrato para a compra de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Neste vídeo, ao lado do presidente e enquanto se recuperava da Covid, Pazuello afirmou que seguia ordens. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Pazuello negou incompetência na gestão do Ministério da Saúde, conforme acusou o ex-secretário de Comunicação da presidência, Fábio Weingarten, e disse que o governo não demorou a fechar acordos para a compra de vacinas. O ex-ministro também disse que não ignorou uma carta da farmacêutica Pfizer, pedindo agilidade na definição da compra de imunizantes, contrariando o que foi dito pelo ex-presidente da farmacêutica na semana passada. Sobre as vacinas do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde, o ex-ministro confirmou negociação para a compra de apenas 10% das doses oferecidas, quando poderia ter optado por 50%. O depoimento de Pazuello dividiu opiniões de integrantes da CPI. Senadores da base governista afirmam que as respostas descartam qualquer possibilidade de omissões do ex-ministro. Já parlamentares de oposição alegam contradições no depoimento e uma tentativa de blindar as ações do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Eduardo Pazuello. A justificativa para o pedido são denúncias sobre a suposta contratação de empresas sem licitação para a reforma de galpões do Ministério da Saúde. Tá aí. Relembrando que o depoimento de ontem foi suspenso depois que o ex-ministro Eduardo Pazuello passou mal. Porém, na saída, o general disse o contrário. Ele negou que tivesse passado por algum problema de saúde. Diferente do que disse o senador Otto Alencar, da Bahia. O parlamentar, membro da CPI, é também médico. Confirmou para a equipe de reportagem do SBT que Pazuello estava pálido, com queda de pressão e foi orientado a levantar as pernas para estimular a circulação. Essa situação aconteceu durante um intervalo da comissão. Como a gente já mostrou, Pazuello segue hoje sendo interrogado pelos senadores e já o depoimento que estava previsto para hoje, da secretária do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, ficou para terça-feira. No Recanto das Emas, 2 homens foram vítimas de um acidente de trabalho. Infelizmente, um deles não resistiu e morreu. Esse acidente foi na quadra 603 do Recanto, por volta das 7 da noite.
Os 2 trabalhadores estavam descarregando placas de mármore. Uma delas caiu sobre eles. O ajudante, de 42 anos, teve esmagamento do braço esquerdo e foi levado pelos bombeiros para o hospital de base. Já o outro trabalhador, mesmo com todos os procedimentos dos socorristas, infelizmente não resistiu. Quem mora em Brasília já reconhece os sinais. Pele repuxando, olho seco. Quando começa assim é porque a seca chegou e chegou de vez, né? Tá um pouco mais frio à noite, a umidade do ar perto dos 30%. A gente fala da umidade aqui todo dia e a gente avisa que ela tá baixando, né? Aí é preciso tomar alguns cuidados, como a gente mostra lá na reportagem agora. Fique ligado. Noites geladas, dias quentes e umidade relativa do ar na casa dos 30%. É sinal de que a seca chegou. É um período em que tem uma frequência maior da atuação das massas de ar seco, que além de reduzir a umidade do ar, também contribui para elevar as temperaturas e reduzir as chuvas, principalmente no período da tarde. A funcionária pública Ieda Tunes sempre faz exercícios físicos ao ar livre. Nessa época, ela tem ainda mais cuidados com a pele e toma bastante água, principalmente por conta do sol escaldante, já pela manhã. Passo protetor solar e muita hidratação. E claro, roupa adequada, né, para poder fazer os exercícios. E isso também leva muito em conta. Não esqueça o meu chapeuzinho. Essa médica lembra que as atividades físicas são essenciais também nesse período. Mas as pessoas precisam levar em conta os horários. Evitar atividade física no horário entre 10 às 16, principalmente se você ficar exposto ao sol. Então, isso é muito importante. Usar roupas leves, a sua alimentação também ser uma alimentação leve. O Parque da Cidade é uma das grandes alternativas de lazer e atividades físicas no DF. Nessa pandemia, o número de frequentadores aumentou de 18 para 25 mil por dia. A principal recomendação é trazer sempre a garrafinha de água. Mas o importante é trazer a sua própria garrafinha individual. A gente tem que continuar a prevenção em relação à pandemia que a gente vive. A hidratação é importante, mas esse cuidado também é importantíssimo. O período ainda não é considerado crítico, mas promete ser de temperaturas elevadas, principalmente por conta da estiagem, que vai agora do mês de maio até o finalzinho do mês de outubro, quando inicia-se novamente o período chuvoso. Mas a Defesa Civil do DF faz um alerta importante para esse período. Recomendamos também que a ingestão de água seja incrementada em todas as idades, mas principalmente nos menores de idade, nos mais jovens e nos idosos. A Defesa Civil classifica ainda os níveis de umidade em 3 tipos. Estado de atenção, quando a umidade fica entre 20% e 30% por 5 dias consecutivos. Estado de alerta, com o ar entre 12% e 20% por 3 dias seguidos. E o estado de emergência, que é declarado quando a umidade fica abaixo dos 12%, por no mínimo 2 dias seguidos. Os alertas serão emitidos através do número 40199. Para que você receba esses alertas, basta você enviar um SMS, uma mensagem de texto, para o número 40199, contendo o seu CEP. No final, ficando sempre atento às dicas dos especialistas, fazer atividade em contato com a natureza tem um sabor diferente. Não é mesmo, Ieda? É isso, esse contato, sentir esse ar puro, faz toda a diferença para você ter um dia bom, ter um dia agradável. Muito legal esse alerta, viu? Eu recebo ele no meu celular, então você passa um SMS para 40199, digita o seu CEP no seu celular. Todo dia você vai receber um pinzinho dizendo como é que está a temperatura. E olha só, na expansão do setor O, o vento forte destelhou algumas casas, tamanha a força dele. Vamos falar com a Kátia Gomes agora? Kátia, que ventania foi essa, pelo amor de Deus? Boa tarde, amiga.
Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, foi uma ventania inexplicável. Os moradores nunca tinham visto uma situação como essa aqui antes. Era por volta de 1h30 da tarde, o céu estava aberto quando de repente começou a ventar muito forte. Várias casas perderam as telhas. Essa aqui onde nós estamos, eles já colocaram, né, algumas telhas, mas ainda faltam outras telhas. Os moradores falaram que o barulho foi tão forte que o vento estava uivando. Para você ter uma ideia, Neila, do prejuízo que causou, as telhas, além delas terem voado, elas caíram em cima de um veículo que estava aqui na garagem, né, da Dona Hilda. Dona Hilda, amassou muito o carro. Como é que foi a situação ontem? Lugar, a porta do carro amassou e aquela lateral da frente, o capô, fez 3 buracos, pequenos, mas fez. Como é que foi o susto? A senhora falou que foi um susto muito grande. Eu estava sentada aí escutando aquele urvo. E eu pensava, aí os meninos tudo gritando, meu Deus, meu Deus. Aí que eu levantei, o vento cobriu a gente aqui nessa área. E eu corri para dentro para acudir os pequenininhos. E caçava meus netos e não achava, um já estava escondido, um cara. E eu entrei em desespero, a minha neta sentada ali no sofá, assustou demais. Aí meu filho, calma mãe. E eu me tremendo todinha. Aí me deram uma água, foi que eu me acalmei. E aí eu só escutava o urvado e foi passando para as outras casas. A gente só escutando, parecia aquelas bombas, rebentando tudo para ali abaixo. E a senhora me falou que o susto foi tão grande, olha, Neila, que a neta dela, de 19 anos, estava grávida de 7 meses. Por conta do susto, durante a madrugada ela começou a passar mal e hoje pela manhã ela entrou em trabalho de parto e o neném nasceu morto, não foi? Morto, não. Nasceu meu bisneto, nasceu morto. Ela está no hospital, que a mãe dela e meu filho está lá, está tudo doido da cabeça. Não foi uma situação simples, Neila, eu vou mostrar aqui para vocês a situação. Olha só, aqui ainda tem alguns pedaços de telhas, né, que eles conseguiram retirar. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas daqui, quase todas essas casas aqui da rua, Neila, perderam as telhas. Quando a gente chegou aqui, a gente até acompanhou os moradores repondo as telhas, mas não foi uma situação muito simples, né? A moradora ali estava contando que o vento, ele uivava mesmo, assim, muito forte, né? Era, parecia um furacão, que a gente vê nos filmes. Tava daquele jeito, aquela coisa muito forte, urvava. Todo mundo gritando, desesperado. A Dona Hilda está aqui, né, desesperada, porque a neta dela, né, recebeu um susto tão grande que acabou perdendo o bebê, está internada no hospital. Está internada no hospital e ela está muito chorando, tadinha, disse que só pensando, fiquei sem meu bebê, do susto que ela levou. Oh, meu Deus, eu não estou nem acreditando. O prejuízo material não chega nem perto, né, Neila, desse prejuízo que a família está passando agora, né? Perder um bebezinho, ela estava grávida de 7 meses. Então vamos tentar mostrar mais uma vez. Tem uma casa ali no final, Neila, que a telha ainda não foi, né, colocada. Então os moradores estão trabalhando para tentar repor, para não dormir mais uma noite, passar mais uma noite aí, né, sem telha. É uma situação bem complicada. E, né, o engraçado de toda essa situação, Neila, segundo os moradores, é que o vento forte só atingiu essa rua, não atingiu mais nenhuma outra rua. Então os moradores assim estão sem entender o que aconteceu, estão surpresos. Uma situação muito, muito triste, Neila. Ai, Kátia, eu tô de coração partido aqui. Transmita os nossos sentimentos à Dona Hilda, a neta dela, a família inteira. É uma situação muito dramática. A vontade que dá é de abraçar essa senhora e acalentar. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? Pode ter sido realmente alguma coisa na rua, aqueles redemoinhos que a gente fica vendo, aqueles ciclones, eu não sei a intensidade disso para ter esse nome, mas enfim. Tem muito motorista tomando um baita susto também na hora de abastecer. Vamos falar com o Paulo Vitor. Você já viu como é que está a situação dos postos, do preço da gasolina? Em alguns postos, o litro já passou dos R$6. Tatuzinho do céu, R$6, a gente parece que não vai encher o tanque nunca mais na vida. Hein, Tatuzinho? Boa tarde. Com certeza, Neila. É isso mesmo. Mais um aumento, infelizmente, no preço da gasolina nos postos de combustíveis aqui do Distrito Federal. Mas só que agora, Neila, esse aumento tem a ver também com a procura muito alta pelo etanol. O que acontece? A gasolina sobe de preço,
as pessoas procuram sempre o quê? Abastecer no álcool. E isso reflete no aumento da gasolina, que também tem uma mistura de álcool. Para entendermos melhor como é que funciona esse aumento, como é que foi mais um aumento, que aliás, o etanol, você estava até conversando, gente, aqui agora, aumentou-se mais uma vez. O Paulo Tavares, presidente do Síndico Combustíveis DF. Que história é essa? Mais um aumento da gasolina? Boa tarde. Boa tarde, Brasília. E exatamente isso, né? Agora precisa frisar que isso não está acontecendo só em Brasília, não é uma questão isolada, tá? Os dados do IPCA 15 já demonstraram um aumento do preço da gasolina em todo o território nacional. E todos eles motivados pela elevação de preços do etanol. No caso, o etanol anidro, que é misturado na gasolina, na proporção de 27%. Eu sempre digo, é como a receita de bolo. O trigo não aumenta, mas o açúcar e o ovo aumentam, o bolo vai aumentar o preço. É o caso da gasolina devido ao etanol anidro. Há um problema de quebra de safra nacional, principalmente na região sul e parte da região sudeste, Paraná e Triângulo Mineiro e parte de São Paulo. Isso fez com que diminuísse a produção do etanol. Como a procura pelo etanol está muito grande, pela alta elevação do preço da gasolina no mercado internacional, está com pouco produto e muita demanda, elevou-se o preço e influencia diretamente no preço da gasolina na proporção de 27%. E hoje, de ontem para hoje, o etanol aumentou de novo. Significa que agora, no final de semana, o etanol anidro realmente, a atualização de preço de sexta para sábado, pode vir novidades na próxima semana, sim. Agora a gente, por exemplo, encontra aqui, Neila, nesse posto aqui, a gasolina a R$ 5,97, quase R$ 6. Mas, ô Paulo, já há informações de postos no DF que a gasolina já está no preço acima da casa dos R$ 6, né? É preciso entender que hoje a gasolina, o preço é muito diversificado, né? Apesar de ser uma commodity que, em tese, deveria ter um preço muito próximo, mas o mercado é livre, cada um põe o seu preço de acordo com as suas condições financeiras. Demos uma travada aí na internet. Você que tem internet sabe que de vez em quando isso acontece, né? Mas a gente entendeu, tá mais caro, os preços variam e a gente precisa pesquisar um pouco mais antes de colocar gasolina no tanque do carro. Olha, a gente vai falar agora de uma reportagem e de uma dor que dura 10 anos. Uma reforma não autorizada que causou sobrepeso no barco, estrutura precária e excesso de passageiros. Essas foram as causas do naufrágio do barco Imagination no Lago Paranoá. Essa tragédia completa 10 anos no próximo sábado e deixou 9 pessoas mortas. A reportagem especial de hoje, que é a segunda de uma série de 3, mostra que os donos do barco e o comandante chegaram a ser condenados a 2 anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas pagaram apenas uma multa e nunca indenizaram as famílias das vítimas. Uma tragédia anunciada. É assim que os investigadores e peritos que trabalharam no caso classificaram o acidente. Ela era previsível a partir do momento que se observava toda aquela sequência de erros. A ausência de bombas, os flutuantes estavam com falta de manutenção. E também foi observado ali aspectos relacionados a sobrepeso. Depois que a embarcação foi aprovada em uma vistoria da Marinha, os donos fizeram várias modificações para melhorar a estética. Trocaram vidros de plásticos por temperados e colocaram chapas metálicas. Uma reforma que aumentou o peso do barco. O correto ali seria, após essa reforma, retornarem à Marinha, realizar uma nova vistoria, então aumentou esse peso todo e não fizeram essa nova vistoria, ou seja, acabou colocando o barco em circulação e colocando em risco as pessoas que participavam de qualquer passeio naquela embarcação. Depois, os proprietários fizeram adaptações para evitar a entrada de água nos flutuantes, equipamentos de sustentação da embarcação que já estavam danificados. O reparo que foi feito foi com uma massa semelhante a epóxi e que não cobria totalmente esse furo. E também a gente identificou que, para compensar esse problema dos flutuantes, dos furos nos flutuantes, foram instaladas bombas para drenar essa água para fora. Mas as bombas não suportaram. Das 5, 3 estavam com defeito. Elas não funcionavam na capacidade total da bomba
Outras, pelas extensões que eram usadas, havia interrupção do fornecimento de energia elétrica, então falhava. A avó de uma das vítimas chegou a trabalhar no Imagination como cozinheira, mas deixou a função um mês antes do acidente por causa das más condições da embarcação. A última vez que eu fui lá, o barco dava um turururu assim, derramou óleo. Eu ficava em cima do buraco do motor ali, e o buraco ali, se escapulisse ali, eu não tinha saída. A perícia na embarcação foi fundamental para que as causas do naufrágio fossem determinadas. O trabalho durou 2 semanas e parte dele foi feita por uma equipe de 10 mergulhadores no fundo do lago para preservar os vestígios. É possível ver uma agenda, garrafas de bebida e a placa de identificação, que mostra a descrição da embarcação e a capacidade de passageiros. O barco suportava até 90 pessoas, mas na noite do naufrágio, 122 pessoas estavam a bordo. Objetos pessoais também foram encontrados, inclusive 2 celulares que tiveram a memória recuperada. A retirada total do barco de dentro do lago só aconteceu 1 mês após o acidente. Somando as mudanças no Imagination, os problemas nos flutuantes e o excesso de peso, o naufrágio do Imagination era quase inevitável. Mesmo assim, na delegacia, os donos afirmaram que nunca imaginaram que uma tragédia como essa poderia acontecer. Porque o resultado era previsível. A partir do momento que havia danos na embarcação, havia excesso de peso, coletes insuficientes ao número de passageiros, mas eles acreditavam sinceramente que com os meios disponíveis, eles conseguiriam sempre retirar o excesso de água e evitar o resultado danoso. É nítido que a manutenção foi mal feita e as pessoas tinham ciência disso, que a embarcação apresentava problema. Usar ela naquelas condições era um risco elevado. As famílias das vítimas também reclamam do descaso dos responsáveis pelo barco. A mãe de Adenilton, que trabalhava no Imagination naquela noite, conta que não recebeu qualquer tipo de apoio. Ele estava nesse evento, ele estava como funcionário. Então, o dono do barco teria que ser responsável e o dono do evento. Em 2014, 3 pessoas foram condenadas por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Os proprietários do barco, Marlon José de Almeida e Flávia Carolina Paula Cunha, e o comandante, Ayrton Carvalho da Silva Maciel. No entanto, a pena de 2 anos e 6 meses de prisão foi transformada em multa. Marlon de Almeida pagou R$ 10.500, Flávia Cunha, R$ 7.200 e o comandante Ayrton desembolsou R$ 2.400. Os pouco mais de R$ 20 mil pagos à justiça foram a única punição que eles de fato sofreram, já que os R$ 650 mil que eles deveriam ter pago de indenização até hoje não chegaram às famílias de 3 vítimas. Nós tentamos entrar em contato com os donos do Imagination e com o comandante, mas não conseguimos. Por meio da OAB, o advogado deles nos informou que eles não teriam interesse de se manifestar. O nosso espaço continua aberto, se eles quiserem se pronunciar, é só entrar em contato com a gente. Nós também procuramos a Marinha, que nos informou que nenhum dos 3 tem mais habilitação para manter embarcações no Lago Paranoá. A nossa série continua amanhã com uma reportagem sobre o que mudou na fiscalização das embarcações depois dessa tragédia do Imagination há 10 anos atrás. A Secretaria de Saúde confirmou para amanhã o início da vacinação contra a Covid-19 de profissionais da saúde. Essa imunização vai ser na Unidade Básica de Saúde 1 do Guará. 1.000 doses vão ser aplicadas na sexta-feira, contemplando trabalhadores de creches públicas e privadas. No fim de semana, vai ter imunização para os profissionais da saúde. Hoje cedo, o governador Ibanez Rocha disse que a previsão da volta às aulas da rede pública de ensino deverá ocorrer em agosto. Ibanez também espera vacinar pelo menos 70% da população até outubro. Vamos agora aos números do novo coronavírus aqui no DF.
De acordo com dados da Secretaria de Saúde, ontem foram confirmadas mais 33 mortes em decorrência da Covid-19. Então, desde o início da pandemia, 8.399 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus só aqui no Distrito Federal. É importante lembrar que a pandemia não acabou. Os mesmos cuidados que a gente precisou ter no começo da pandemia, a gente continua precisando hoje. Faça a sua parte. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Essa cobra foi resgatada numa residência da Candangolândia. Imagina aí encontrar uma dessas dentro de casa perto da hora de dormir. A polícia foi acionada às 8 da noite, capturou o animal e soltou na natureza, já que estava saudável. Que susto, hein? O Corpo de Bombeiros recebeu a denúncia de que havia sangue próximo a um bueiro no Parque Gatomé, em Samambaia. O militar equipado desceu o bueiro com aproximadamente 7 metros de profundidade. Constatou, sim, a presença de um corpo enrolado em cobertores. Ele foi retirado após uma perícia. A vítima não identificada era do sexo masculino, com aproximadamente 40 anos. Apresentava marcas de agressão na cabeça e nos membros superiores. A PM prendeu um trio por furto de cabos de transmissão de dados na quadra 25 do Parkway. Eles localizaram um GM Celta seguindo em direção à Épia. O veículo foi abordado e olha só o porta-malas. Os rolos de fio estavam em companhia de 3 pessoas, dentre elas uma adolescente. Eles confessaram um crime numa subestação subterrânea. O adolescente foi para a DCA e os outros 2 para a 21ª DP. A Operação Talibã da Polícia Civil prendeu em flagrante por tráfico de drogas o indivíduo que se intitulava o dono da quadra 3 do Varjão. Carioca, como é conhecido, tem 42 anos e inúmeras passagens por tráfico de drogas e roubos de veículos no estado de São Paulo, onde chegou a cumprir pena. Segundo a polícia, para conquistar o respeito dos vizinhos e garantir que os usuários pagassem as dívidas, ele dizia ser integrante de uma facção criminosa paulista, que a polícia investiga. Na casa dele foram recolhidas poções de crack, maconha e cocaína. Ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da justiça. Se condenado, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão, mais pagamento de multas. 4 jovens foram presos, suspeitos de formarem uma quadrilha violenta especializada em roubo de carros. Todos eles já tinham antecedentes criminais, mas tem detalhes nessa história, olha aí. Os policiais saíram para cumprir 4 mandados de prisão preventiva. O alvo, uma associação criminosa especializada no roubo de veículos. Os integrantes são jovens, têm entre 19 e 26 anos. O que chama a atenção é que os presos são de classe média. Inclusive, um deles é filho de uma policial legislativa aposentada. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Era madrugada do dia 30 de dezembro de 2020. A imagem mostra um carro branco parado em uma rua de Vicente Pires. 3 homens descem do veículo. Não dá para ver bem, mas o trio aborda um casal que estava encostado no muro. Os bandidos pegam a chave do carro das vítimas. A mulher sai correndo. Em menos de 1 minuto, eles levam o veículo. Na madrugada do dia seguinte, 31 de dezembro, o carro prata roubado aparece em uma rua de Águas Claras. Ele foi usado para dar apoio em outro crime. O motorista fica parado na rua com os faróis apagados e só sai do local quando os comparsas aparecem com um carro branco de mais uma vítima. De acordo com a polícia, os bandidos são investigados por pelo menos 6 assaltos nas regiões de Águas Claras e Vicente Pires. Em todos os casos, agiram durante a madrugada, armados e de forma violenta. A partir dessas prisões, vamos intensificar as investigações para que possamos vincular esses indivíduos a pelo menos mais 4 roubos ocorridos na região de Águas Claras e Vicente Pires. Os suspeitos já tinham antecedentes criminais. Para este especialista em segurança pública, isso acontece porque o sistema prisional não cumpre o seu principal papel, de ressocializar os detentos. As estatísticas demonstram que os índices de reincidência são altos. Os infratores, normalmente jovens mesmo, quando cometem os primeiros crimes e vão ao sistema penitenciário, acabam se associando a outros jovens, outros criminosos, e quando são colocados em liberdade, voltam para a sociedade, voltam a delinquir e praticar crimes graves. Infelizmente, isso demonstra uma falência do nosso sistema penitenciário. A gente está falando de indivíduos de classe média e classe média alta, onde tinham boa condição de vida, não precisavam cometer nenhum tipo de crime para fazer dinheiro.
Hoje cedo, agentes da Polícia Civil prenderam 3 integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de veículos antigos, principalmente caminhonetes. Eles agiam em conjunto e uma pessoa monitorava o dono do carro, enquanto o outro criminoso furtava o veículo. A gente vai ver o que disse o delegado que cuida desse caso. A gente identificou que eles usavam um carro de apoio. A partir desse momento, as investigações começaram no sentido de identificar quem estava utilizando esse carro e aí também com o modus operandi que eles utilizavam, a gente passou a identificar um padrão e aí começamos a identificar outros furtos praticados por eles. Todos já tinham antecedentes criminais por furto, receptação e associação criminosa. Inclusive já tinham sido investigados também pela nossa especializada, pela divisão de repressão a roubos e furtos de veículos. A investigação vai continuar agora no sentido de identificar quem são os receptadores e também identificar outros integrantes dessa associação criminosa. A seguir, as classificações de Atlético Mineiro e Flamengo na Libertadores. Quer saber? O rubro-negro sofreu para avançar de fase, viu? Mas antes a gente vai falar da previsão do tempo e esse é o assunto que vem depois do intervalo. O dia segue com sol, poucas nuvens, temperatura em torno de 26 graus e umidade relativa do ar está em 44%. Estou falando, hein? Hoje tivemos temperatura mais baixa durante a madrugada, 8,7 graus Celsius. A gente volta depois do intervalo, se hidrata e fica aqui com a gente. Em Vicente Pires, a Polícia Civil desbaratou 2 bancas de jogo do bicho. 3 pessoas foram detidas e levadas para a 38ª DP. As bancas de jogo do bicho funcionavam na Rua 12 de Vicente Pires. Além dos 2 responsáveis pelas bancas, um apostador também acabou detido. Na operação, foram apreendidos vários bilhetes de apostas, máquinas impressoras de jogo, cadernos de anotações e R$ 600 em dinheiro. Os responsáveis pelas bancas, um homem de 46 anos de idade e uma mulher de 41 anos de idade, eles foram autuados por essa prática contravencional de exploração do jogo do bicho, estando sujeito a pena de 4 meses a 1 ano de prisão. O apostador, um homem de 52 anos de idade, ele também foi autuado por participar desse jogo como apostador e está sujeito a pena de multa. Futebol, Atlético Mineiro e Flamengo garantiram vaga para as 8ª de final da Copa Libertadores da América. Vamos ver? O Mengão abriu o placar depois da bola levantada na área. Pedro disputou com os marcadores, aproveitou o vacilo da zaga e tocou na saída do goleiro Gabarini. A LDU empatou nessa bela cabeçada de guerra na pequena área. A virada dos equatorianos veio no segundo tempo com esse chutaço de Johan. O gol da classificação do rubro-negro saiu no fim da partida. Arrascaeta cobrou a falta na cabeça de Gustavo Henrique para empatar o jogo. Final, Flamengo classificado para as 8ª, 2, LDU também 2. Outro time brasileiro já garantido na próxima fase é o Atlético Mineiro. O Galo assumiu a liderança geral da competição após vencer o Cerro Porteño com esse chute de Queno que desviou na zaga. Os mineiros seguem invictos na Libertadores. São 13 pontos com 4 vitórias e apenas 1 empate. Tá aí. A gente vai ficando por aqui, mas tem mais notícias logo mais no Jornal SBT Brasília. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, 15 para o meio-dia. Muita luz para você. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.